Agora eu gostaria de chamar para compor a mesa o doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça. Vai presidir a mesa. O nosso deputado estadual, Márcio Gualberto. O nosso deputado federal, general Eduardo Pazuello. E a Gília tirou aqui. Quem está faltando? O capitão da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, Yuri Tupinambá. Obrigado. E o nosso deputado de Rondônia não pôde estar presente, infelizmente, mas vai subir à mesa aqui, então, para nos brindar com sua presença e eloquência, a nossa querida deputada estadual, Índia Armelau. Então, vai dar agora início à segunda mesa. É uma mesa maior, então cada palestrante vai ter 15 minutos. E o doutor Marcelo Rocha Monteiro está incumbido aí de fazer essa brilhante mediação. Tá? Após o almoço, repetindo, vai ter o almoço aqui no clube. Tá? No restaurante do clube tem self-service. O pessoal do quarto 208 perdeu o cartão. Pegue comigo quando eu descer. Passo a palavra. Beleza. Então, eu passo a palavra ao doutor Marcelo Rocha Monteiro para iniciar a mesa. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos. Uma alegria participar aqui de mais esse evento da Associação Brasileira de Juristas Conservadores. Sou promotor de júri, né? Então falar sentado é meio esquisito, mas vai assim mesmo, porque eu estou aqui hoje, não estou como palestrante, estou só como presidente da mesa. Eu queria destacar, porque acho bastante relevante, o nosso tema é a influência da ideologia na segurança pública. Essa influência tem sido enorme, tem sido nefasta, e, a meu ver, ela se dá dentro de um contexto daquilo que o ministro Ives Gandra brilhantemente apontou como um tempo de demolição dos nossos valores morais. Não é? Isso se verifica em diversas áreas, mas na segurança pública, essa inversão de valores, essa destruição dos nossos valores morais, essa visão do bandido como se fosse vítima, não é? E do policial como se fosse bandido, essa leniência com o crime tem sido marcante, né? No Brasil. Não é de hoje isso. A gente pode verificar que toda a evolução da legislação criminal brasileira, a partir já de 1984, quase toda, é no sentido de afrouxar a repressão, né? De garantir direitos inexistentes a criminosos, né? E de relegar a sociedade, a vítima, né? As vítimas, que somos todos nós, a um segundo plano. O Brasil é um país em que, quando você vai fazer uma palestra sobre segurança pública, né? E eu fiz tantas por esse Brasil afora, você se depara com uma cena como a que provavelmente nós vamos ver agora. Quer, por favor, levantar o dedo quem já foi assaltado ou teve uma pessoa assaltada aqui? É isso. Isso não é normal, gente. Olhem em volta e vocês vão ver, né? Isso não é normal, né? Nós precisamos nos libertar disso, e nós só vamos fazer isso quando nós resgatarmos esses valores, né? Que vêm sendo demolidos, né? O bandido
tem que ser segregado da sociedade. Nós, pessoas de bem, nossas famílias, o objetivo do sistema de justiça criminal tem que ser garantir os nossos direitos, tá? O nosso direito à liberdade de locomoção, a podermos transitar pelas ruas da nossa cidade sem medo, tá? E nós precisamos afastar a influência nefasta que a ideologia tem representado. Eu não posso deixar de registrar, e o faço com muito pesar, né, de que nessa demolição de valores, o ativismo judicial tem sido um instrumento importantíssimo, no pior sentido, né, da palavra importantíssimo. O ativismo judicial tem sido pautado, né, por essa ideologia, por essa demolição de valores, demolição inclusive daquilo que o professor Marcos Seixas, no painel anterior, mencionou como harmonia e independência dos poderes, né, um valor que também tem sido solapado por essa atuação do nosso judiciário, mas eu não posso deixar de destacar especificamente o papel nefasto do Supremo Tribunal Federal, que tem, da atual composição do Supremo Tribunal Federal, que tem manipulado o direito para impor essa ideologia e para favorecer um determinado grupo político. Isso é indisfarçável. Nós vimos no governo anterior, como foi tão bem destacado por aquele que eu considero o maior jurista do Brasil, e não estou falando isso porque eu estou na presença do filho dele, não, né? Mas o professor Ives Gandra, né, pai do brilhante ministro Ives Gandra, disse: é lamentável ver que o Supremo Tribunal Federal se transformou no maior partido de oposição do país. Oposição na época, né? Bem entendido, eu estou falando do governo anterior. E acabou gerando, manipulando o direito, né, de maneira a reconduzir ao poder um ex-presidiário. Né? Vejam que situação, nós estamos falando da influência da ideologia na segurança pública num Brasil, deputado Márcio Alberto, que é presidido por um ex-presidiário. Né? Eu dizia outro dia, somos presididos por um ex-ladrão. Aí alguém questionou a expressão. Como assim ex? Né? Enfim, não sei. Mas certamente por um ex-presidiário. Né? Então nós estamos discutindo. Olha a dificuldade. Então, olha a dificuldade, né? Discutir influência da ideologia na segurança pública, né, num país que tem como presidente um ex-presidiário, graças a uma absoluta manipulação, né, do direito pela Suprema Corte, né, que anulou sem qualquer razão as condenações desse cidadão para que ele pudesse concorrer. Né. Para resgatar a palavra do ministro do Supremo, que foi voto vencido naquela ocasião, o ministro Marco Aurélio, disse: olha, desde quando viabilizar uma candidatura que impeça a reeleição do Bolsonaro, desde quando isso é causa de nulidade? Né? Vamos anular um processo para viabilizar. Porque não há outra, né, interpretação possível para quem conheça minimamente o processo penal, quem conheça o artigo 76 do Código de Processo Penal. Não é? Então, é triste, né, constatar a que ponto chegou a mais alta Corte de Justiça. E é triste constatar, e aqui eu vou encerrar essa apresentação já puxando para o tema específico, né, que um dos exemplos mais lamentáveis de influência da ideologia na segurança pública, combinado com ativismo judicial, combinado com destruição dos valores tradicionais, é a ADPF 635. Eu vivo num estado com 1.400 comunidades dominadas pelo crime organizado. E a polícia está proibida de fazer operações regulares nessas comunidades por uma decisão estapafúrdia do Supremo Tribunal Federal, que atua como administrador, porque quem define quantas operações policiais a polícia tem que fazer ou deixar de fazer
é o governo do Estado eleito pela população. Tá? E nós temos hoje uma polícia no estado do Rio de Janeiro, com a sua atuação reprimida, sob ameaça, diz lá o voto do ministro Fachin, ameaça de sanção administrativa, civil e penal. O que o Supremo está dizendo é o seguinte: cuidado, policial, porque se você reprimir o crime organizado, você vai para a cadeia. Porque essa é a ideologia de ver o policial como bandido e o criminoso como vítima. E quem sofre é a população dessas 1.400 comunidades, dominadas pelo tráfico, onde uma ambulância não pode entrar, se o tráfico não fizer a gentileza. O tráfico é a milícia, mas principalmente o tráfico. Se o crime organizado não fizer a gentileza de retirar as barricadas que vão se multiplicando, não é, deputado? Desde essa malsinada ADPF, onde nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, aquele morador, trabalhador, idoso, que está com pico de pressão, está com problema de saúde, não tem prioridade. A prioridade é para o marginal que eventualmente tenha sido ferido no confronto com a polícia. Essa é a regra lá. A prioridade é para atender o bandido. O trabalhador fica para depois. Então, eu lamento, eu como membro do Ministério Público, há mais de 30 anos atuando na área criminal, não pensei que fosse ver esse tipo de degradação moral patrocinada por uma corte de justiça dominada pelo ativismo judicial e que na minha cidade, no meu estado, vem objetivamente atendendo a todas as demandas do crime organizado. Não há nada que o crime organizado não queira que o Supremo Tribunal Federal não atenda. Objetivamente é isso. Podem ter as melhores intenções. É isso. Desculpem o desabafo, mas é muito triste ver isso. Eu vou passar a palavra ao ministro, ao general Pazuello, né? Ex-ministro, hoje deputado, para seguir aí nos trabalhos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, meus amigos da mesa, primeiro eu vou cuidar da minha plateia, minha tropa. Senhores, de pé 1, 2. Vamos relaxar. Depois de 2 horas e 15 minutos sentado, 1 minuto em pé. Para poder se mexer as pernas. Eu vou gastar 1 minuto da minha palestra aqui para os senhores. Para dar uma relaxada, aqueles que quiserem levantar um pouco, sentar, mexer, porque senão a gente não consegue continuar por mais uma jornada de palestras. E nesse momento, enquanto os senhores estão relaxados em pé, eu queria dizer que fica muito difícil falar alguma coisa além do que o ministro Ives Gandra Júnior colocou. São palavras profundas, de conhecimento absurdo e que já são o suficiente para nós. Eu só vou dar algumas ideias aqui pontuais do que me foi pautado. Senhores, por favor, se puderem sentar. Me surpreendeu também ter um professor da UF, cadê ele? Com uma posição de direita, conservadora, firme. Fiquei até tentando saber se era isso mesmo, se era professor da UF mesmo. Então eu fiquei surpreso. Ainda tem o da UFRJ também. Então, olha só, existe luz no fim do túnel. Né? Professor da UF, da UFRJ. O ERJ. Então, olha só, existe luz no fim do túnel. Porque é um absurdo o grau de comprometimento ideológico dos professores das universidades e escolas públicas do Brasil. Né? Tá aqui. Como vai? Bem, e também, um pouco antes de entrar na pauta, eu queria fazer um enquete com todos aqui a bordo. Eu pergunto, todos nós aqui temos visões conservadoras,
somos de família judaico-cristã, que é a base da sociedade ocidental. O pessoal falou da cristã, mas esqueceram a judaico-cristã. É a base da sociedade ocidental. E eu coloco aqui, quem sabe de verdade que ontem e hoje nós tivemos 2 PMs mortos de serviço no Rio de Janeiro, 2 a mais. Eu sei. Nem 10% sabe. Senhores, 2 policiais militares fardados de serviço foram emboscados pelo crime em Duque de Caxias e vieram a óbito por tiro de arma de fogo. Normalmente, armas de guerra, fuzil. Nós nem sabemos. Porque nós estamos preocupados com os nossos afazeres também e porque a imprensa não noticia. O grau de simplicidade que se trata a morte de quase 30 policiais militares e bombeiros militares esse ano no Rio de Janeiro é como se fosse normal. Morreram só 30. 30 já morreram. E eu faço aqui a minha homenagem a esses 2 policiais militares e concito aos senhores e senhoras para não considerarem isso uma normalidade. Isso não é normal, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E as razões disso, vamos andar um pouquinho, vamos chegar nelas. E eu coloco aqui, vou aproveitar também na minha fala, o que o doutor Ives Gandra colocou, sobre o direito natural, natural, do ser humano, já nasce com ele. E eu coloco o seguinte, o que nos trouxe a situação que vivemos? Nós temos que perguntar o que nos trouxe a situação que vivemos. Ficar analisando a situação que vivemos é uma coisa. Nós nunca entenderemos a situação que vivemos sem analisarmos o que nos trouxe a essa situação. Como também não podemos projetar para onde vamos sem saber aonde estamos. Parece uma coisa boba, né? Mas é muito sério o que eu estou falando. A entender as coisas. E eu coloco, nós somos um país, em tese, descobertos há 500 anos, 523 anos, em tese, porque pode chegar do antes no Nordeste ou não, e viramos, digamos, tivemos uma primeira impulsionamento da nossa vida social, sociedade, com a vinda da família real portuguesa em 1808, e depois Dom Pedro I e a nossa independência, ainda como império, em 1822. Então, é muito novo. Nós herdamos esses valores judaico-cristãos, conservadores, verdade. Nós herdamos isso, nós não conquistamos isso. Só que nós herdamos isso e fomos gradativamente notando que, como nós não conquistamos, nós também não cuidamos. E nós nunca precisamos lutar pelos direitos naturais. Porque nós ganhamos de presente uma sociedade organizada, trabalhada, etc, etc, etc. E hoje, se nós não entendermos que nós precisamos lutar pelos direitos mais básicos, aí nós vamos caminhar realmente para o caos. Isso, para mim, é uma análise a partir do que eu vi do professor Ives Gandra. Peço desculpas aí por ter aproveitado essa oportunidade, essa ideia, e eu coloco aqui que me foi pedido para falar um pouco sobre os riscos da ideologia nas Forças Armadas, nos órgãos de segurança pública, e eu coloco aqui 2 ideias para iniciar. A primeira, se fosse só ideologia, era mais fácil. Nós estamos falando de sistema. Há um sistema no Brasil que abarca tudo isso que nós estamos vivendo. Com ideologia, com corrupção,
com interesses econômicos, com interesse do poder, com tudo que vocês podem imaginar. É um grande sistema. Nós não lutamos nós não fazemos oposição ao governo atual. Nós fazemos oposição ao governo atual e ao sistema. Compreendam a diferença. Quem nos bate não é o governo atual, quem nos bate é o sistema. São coisas distintas. Aonde quer chegar o sistema? Aí volta a palestra do professor, do ministro, que eu não vou voltar, mas ali está explicado. Ele já colocou as ideias ali. Aonde quer chegar o sistema. Se nós não lutarmos pelos nossos direitos naturais, nós vamos ser engolidos. Então, fico muito feliz de ver uma plateia desse tamanho, pessoas atentas, de todos as matizes, se observa, de todos os tipos de pessoas que estão sentadas aqui. É isso aí. Nós precisamos acordar e lutar pelos nossos valores e pelos nossos direitos, pelo menos os naturais. Eu passo, então, a falar sobre o que aconteceu com um exército que foi contaminado por ideologia, o da Venezuela. Então, o exército da Venezuela, é dele que eu estou falando de verdade, ele foi quebrado quando as suas estruturas basilares foram quebradas. A hierarquia e a disciplina. E a partir daí o exército ficou de joelhos. O exército da Venezuela, que eu estou falando. E isso aconteceu, obviamente, no governo de Chávez e continuando com Maduro. E é importante nós compreendermos que, no caso de Chávez, era um tenente-coronel que se apresentou como uma solução, tentou um golpe, os próprios militares tiraram ele. Senão, não vai dar golpe. E ele volta novamente, volta eleito, e aí ele caça, obviamente, aquela grande parte do exército que tinha ido contra ele no golpe. E aí ele começa, então, a quebrar. Como é que ele faz? Ele começa a retirar as pessoas, ideologicamente promovendo aqueles de seu interesse. É assim que se quebra. Então, você tinha lá um capitão que, obviamente, comandava um sargento. E, obviamente, se o sargento errasse, o que fosse, ele o punia ou admoestava. E o sargento sabia que, mesmo que o sargento virasse, por exemplo, um subtenente, o capitão já seria um major. E a distância hierárquica sempre seria mantida para preservar a hierarquia e preservar a disciplina. No momento que o sargento era promovido a coronel por ideologia, o capitão olhava e dizia: eu não vou mais enquadrar o sargento, porque se eu enquadrar o sargento, amanhã ele é coronel e ele me enquadra, ele me quebra. Então, ali quebrou a disciplina e a hierarquia. E assim foram criados 2.400 cargos de oficial-general, todos promovidos de forma ideológica, colocados em cargos fictícios e recebendo recursos de cargos das autarquias e empresas estatais venezuelanas. Isso é como funciona a ideologização de um exército. Quebra a hierarquia, quebra a disciplina e corrompe por grana. E a partir daí, você domina a única estrutura que poderia fazer frente a uma ditadura. Não existe outra estrutura.
a não ser uma revolução. Uma ditadura, ou é uma revolução que derruba ela, ou a força, que vai lá e fala, ó, negativo, não concordamos com isso, volta à democracia, ou volta às eleições naturais. Então, eu coloco aos senhores que o que aconteceu na Venezuela trouxe um país a uma catástrofe humana sem precedentes. Eu sou testemunha direta e ocular disso, por ter comandado a Operação Acolhida, ter implementado a Operação Acolhida e comandado por 2 anos em Pacaraima, Boa Vista, Roraima. E já entraram no nosso país mais de 1.200.000 venezuelanos. Já saíram da Venezuela 7,5 milhões de venezuelanos. 7,5 milhões é todo o Rio de Janeiro, Grande Rio, e mais um monte de gente ainda. Todo mundo já saiu. E isso parece que é uma narrativa. É uma narrativa. E se os senhores acham que nós podemos não ter relações diplomáticas com a Venezuela, está errado. Nós temos que ter relações diplomáticas com a Venezuela. Claro que sim. Até para poder forçar e trabalhar para que a democracia seja restaurada. Se os senhores acham que nós não temos que ter relações econômicas com a Venezuela, claro que sim. Nós não podemos vender e transportar bens de alimentos para a população da Venezuela, bens de primeira necessidade, senão a catástrofe humana piora. O Brasil é parceiro importante nisso. Então, nós não podemos também ser bobos e radicais de achar que não podemos fazer nada. Tem de haver, sim, esse nível de relações. O que não pode? É você relativizar a verdade e dizer que o ditador não é ditador, dizer que não existe fome, não existe tortura, prisões políticas, cassações naquele país. Existe e existem muitas. E isso não pode virar uma narrativa do nosso atual presidente. Os países que estavam ali, os outros presidentes que estavam em Brasília, não gostaram nem um pouco de serem envolvidos nessa narrativa e se retiraram. Não participaram do jantar oferecido pelo governo brasileiro. Olha o nível do que nós estamos falando aqui. É muito complicado. E eu coloco de uma maneira direta aos senhores: o nosso exército não está subordinado à ideologia. Ponto. O nosso exército não está subordinado à ideologia, nem a nossa FAB, nem a nossa Marinha. Ele está preservado. A instituição está preservada. Não confundam A, B ou C, militar em função, com instituição. A instituição está preservada. E nós precisamos entender que ela é e sempre será a nossa última ratio regis. É e sempre será. Então, nunca podemos atacar, menosprezar ou deixar que nossas instituições militares sejam expostas a uma ideologia como essa, como eu acabei de apresentar. Não estão, não serão e cabe a nós não deixarmos. Não quer dizer que A, B ou C possam estar certos ou errados em suas conduções. São seres humanos. São seres humanos. Então, é preciso
compreender isso, porque narrativa, internet, fake news, isso tudo existe realmente. Narrativas. O que é narrativa? Mentira. Narrativa é o nome bonitinho da mentira. Relativização da verdade é o nome bonitinho da mentira. Mentira. Fake news é mentira. Para que ficar inventando o nome? Mentira é mentira. E acabou a conversa. Então, não acreditem em tudo que é colocado em rede social. Não acreditem. Pesquisem. Muita coisa repetida. Quando a gente conhece um assunto e vê a rede social, a gente vai à loucura. Diz, não é isso. Não é rede social. O jornalismo também. A gente presencia um incidente ou o que for, quando você vai ver a notícia, é tudo ao contrário. Diz, pelo amor de Deus, isso não é o que está acontecendo. Não é o que eu vi lá. Então, nós temos que ser muito críticos e perdermos tempo para aprofundar as discussões e entender a verdade de cada assunto. As nossas Forças Armadas não estão comprometidas. Não estão. Não quer dizer que, ao longo dos anos, os governos de esquerda não tentaram influenciar formação, não tentaram influenciar direcionamentos estratégicos, etc. Sim, tentativa é válida, mas não conseguiram. Mas não conseguiram. Eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria passar aos senhores, mostrar a diferença entre o exército bolivariano da Venezuela, que não é mais o exército da Venezuela, hein? O exército da Venezuela foi extinto. Virou e foi criado bases de um novo exército, exército bolivariano da Venezuela, que é alicerçado em ideologia bolivariana. Eu não sei se pode haver debate, te peço desculpas. Então, fica aqui essas minhas observações, espero ter batido direto exatamente o que me foi pedido, falar sobre ideologia nas Forças Armadas, falo sobre o sistema extremamente organizado com o qual nós lutamos hoje, contra o qual nós lutamos hoje, e nós precisamos desse tipo de atitude que nós temos aqui hoje. Pessoas de bem, sérias, reunidas num sábado de manhã, com sol lindo, temperatura maravilhosa, e estamos aqui dentro trabalhando. Estamos aqui trabalhando pelo nosso país. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Desculpa se eu não bati todos os pontos. Passo a palavra agora para o deputado estadual Márcio Gualberto. Eu gostaria de fazer um pedido no início, que depois dessa mesa, dependendo do que for falado e do que acontecer, por favor, levem livros e chocolate para a gente, tá? Livros e chocolate. Pizza também, caso possa entrar. Uma vez que nós temos em pleno curso o Ministério do Amor, a Polícia do Pensamento, o Ministério da Verdade. Mas vamos em frente. Depois da belíssima palestra dos 3 palestrantes que nos antecederam, o doutor Ives Gandra falava sobre demolição, não é isso? Dos pilares da nossa civilização ocidental. E a primeira vítima dessa demolição foi a palestra que eu tinha preparado. E eu tive que refazer tudo. Mas vai dar certo, doutor Ives, se Deus quiser dar certo. E aí o doutor Ives tinha dito, que os 3 pilares, acertadamente, a filosofia grega, o direito romano e a religião cristã. Há uma iniciativa em curso de longos anos para que esses pilares fossem demolidos. Ideias têm consequência. Nós estamos vendo em curso no mundo, e particularmente em nosso país,
há muitos anos, várias ideias circulando, ideias absolutamente destrutivas. Nós temos a revolução sexual, nós temos a ideologia de gênero, nós temos o feminismo, nós temos o marxismo cultural, nós temos o globalismo, está fora da ordem, tá? Nós temos a ideia do divórcio, nós temos a ideia que o aborto é um direito e não um assassinato, enfim. Que não vale mais a pena ser fiel no casamento, que não vale mais a pena ter filhos, que não vale mais a pena construir uma família. Tudo isso tem suas consequências. E a realidade nos mostra isso. E a área de segurança pública, ela também não está imune a essas ideologias, a essas correntes ideológicas. Hoje, todos nós que aqui estamos e que levantaram as mãos, quando o deputado federal, general Pazuello, pediu, ou melhor, o Marcelo, diga-se de passagem, corrija o meu erro, quando o Marcelo perguntou se nós já havíamos sido assaltados, e a maioria dentro deste recinto, deste local, levantou a mão, tudo isto é uma consequência direta dessas ideias, porque essas atitudes criminosas, primeiramente, elas nascem como ideias, elas são maturadas em alguns lugares, infelizmente, em algumas universidades, dentro da literatura, e depois, então, elas vão se concretizando e nos atingem em cheio. E por ter conhecimento disso, eu não poderia deixar de prestar uma homenagem e de citar, neste momento tão importante, o professor Olavo de Carvalho. Porque no seu livro, A Nova Era e a Revolução Cultural, que eu acho que os senhores já leram, e falando sobre o banditismo, e tocando de forma muito específica no banditismo aqui no Rio de Janeiro, o professor Olavo de Carvalho diz o seguinte: é absolutamente impossível que a disseminação de tantas ideias falsas não crie uma atmosfera propícia a fomentar o banditismo e a legitimar a omissão das autoridades. É impossível. Foi por isso, doutor Ives, que eu tive que reformular, porque dentro disso que o senhor falou e os palestrantes que estavam ao vosso lado e que também se pronunciaram muito bem, eu me recordei dessas passagens desse livro que o professor Olavo de Carvalho fez esse histórico de como o banditismo no Rio de Janeiro, ele tem uma causa, ele não é obra do acaso, ele é fruto dessas ideias, desculpe o termo, malditas, que foram sendo semeadas. O que é a DPF 635? Se não uma grande e falsa narrativa. A DPF 635, ela parte de uma premissa absolutamente falsa de que no estado do Rio de Janeiro está acontecendo um verdadeiro genocídio de pessoas pretas e pobres, e que esse genocídio está sendo cometido por quem? Se há um genocídio, tem um genocida. Quem são os genocidas? Os policiais. Mas isso e eu não me acostumo com isso, Marcelo, isso é de uma ofensa extremamente criminosa. É a inicial do Partido Socialista Brasileiro. É o Partido Socialista Brasileiro quem diz isso. E isso é acatado. Essa liminar é conferida. E diz na DPF, não, os helicópteros são usados como plataformas de tiro. Mentira, não tem na literatura criminal, na literatura da área de segurança pública no Estado, um tiro
mal dado por um policial de elite que esteja no helicóptero. É mentira. Além disso, o helicóptero tem um poder dissuasor. Se um tiroteio, ele iria durar 30 minutos, para quem já participou de um tiroteio, o helicóptero faz com que isso termine em 10. Então, na verdade, o uso do helicóptero pelas forças policiais do Estado. Por exemplo, nós temos aqui o Assombroso, atirador de elite durante anos das Forças Especiais do Exército. Obrigado pela presença, Marcos. Obrigado. Mais conhecido como Assombroso. E tem uma razão de ser. Que não é estética, tá? Já participou de várias operações. Eu também, eu sei que meu biotipo, né, minhas características demonstram que eu sou policial civil há 20 anos. Né? Já participei? Já participei de várias operações. Nós sabemos o que é um tiroteio aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos o que é. O cara não vai tirar um tiro, vai tomar um tiro de fuzil e vai sair andando como o Rambo. Isso não vai acontecer. Então, o helicóptero, ele serve para proteger a vida dos moradores e a vida dos policiais que estão sempre em desvantagem logística aqui. Seja no morro, seja numa favela. Os policiais normalmente não conhecem tão bem aquele terreno quanto os criminosos que aterrorizam os moradores daquela comunidade, que na maioria esmagadora são pessoas de bem, que trabalham, que sonham, que empreendem, mas que vivem aterrorizados por aqueles criminosos, sejam traficantes ou sejam milicianos. Me perdoem o termo, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco, conservador não tem bandido de estimação. São todos criminosos. Todos criminosos e merecem o rigor da lei, merecem ser combatidos. Mas a ADPF tem uma visão romanceada, tem uma visão diferenciada, é uma visão irreal da situação do nosso Estado. Apenas ontem, 3 policiais assassinados. Um deles foi carbonizado, foi sequestrado junto com o irmão, deram tiros e depois tocaram fogo. Apenas esse ano, nós já tivemos 23 policiais militares assassinados, um policial civil, um bombeiro, e esse bombeiro, ele estava tirando fotos, porque ele dormiu num dia, quando acordou no outro, haviam várias barricadas espalhadas próximas da sua casa. E ele, então, o que ele foi fazer? Ele foi tirar fotos para mandar para a polícia. Enquanto estava tirando fotos, os criminosos souberam, o sequestraram, o barbarizaram, o mataram e o queimaram. Então, só para que vocês tenham uma ideia, até hoje nós temos, até agora, junho, nós temos 264 fuzis apreendidos, 2.538 armas apreendidas, e veja, em apreensão de drogas, pasmem agora, o primeiro lugar que tem maior apreensão de drogas, Barra do Piraí, depois Campos dos Goitacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Três Rios. Sabe o que significa? Que o interior também está sendo vitimado pelo crime. O interior. Se o interior já está assim, imagine a capital. Imaginem a Baixada Fluminense. Imaginem Niterói e São Gonçalo. Como foi dito pelo Marcelo, nós temos 1.413 regiões dominadas pelo crime organizado. 828
áreas dominadas pelo Comando Vermelho, 278 pela milícia, 238 pelo terceiro comando, 69 pelos amigos dos amigos. Se nós fizermos uma conta e colocarmos uma conta bem modesta, 40 criminosos em cada uma dessas 1.413 áreas, dá mais de 56 mil criminosos. Se desses 40, somente 20 usarem fuzis, nós temos mais de 28 mil e alguma coisa de fuzis. Se nós somarmos com aqueles que estão presos, que são mais ou menos 60 mil, nós temos um número de criminosos maior do que a Polícia Militar e a Polícia Civil juntas. E é proibindo as operações policiais que nós vamos vencer o crime. Essa intervenção na área de segurança pública, ela é insana, ela é insensata, e por que não dizer, ela é insalubre. É inconstitucional. Isso é loucura. Teve um político chamado Brizola. Ele também não proibiu a atividade policial. Ele dificultou ao máximo. Tem algum paralelo com o agora? A malandragem está aí, é um duplo twister, né? Carpado, com duas cambalhotas depois, quando você cai no chão. Bate o pé no chão, dá mais duas cambalhotas. A malandragem é essa. Não é uma proibição, mas você dificulta ao máximo e cada momento você vai apertando mais e mais. Ele dificultou. A consequência foi o surgimento desses fuzis. E aí alguns dizem que é folclore, outros dizem que é invenção. Conversa com o policial daquela época que ele vai te falar se é invenção, se é folclore, essas dificuldades que foram criadas. Mas a partir daí surgiram os fuzis. Novamente, as operações policiais estão sendo dificultadas de maneira indevida. O que vai surgir daí, senhores? Talvez nós não saibamos o que vai surgir, mas se tem uma certeza, é esta que eu vou falar agora. Todos nós sofreremos as consequências dessa insanidade. Todos nós. E já estamos sofrendo. Portanto, o crime aqui no Estado, no Brasil, porque o Rio de Janeiro está sendo feito de laboratório. O Rio de Janeiro hoje é um laboratório. Isso que estão fazendo aqui é para que depois se espraie, se estenda para outras regiões. Nós temos agora aqui no Rio de centenas de criminosos de outros estados, aqui virou paraíso para eles. Se já não bastassem os problemas que temos e que tínhamos, criaram problemas novos. Para concluir, a DPF é o maior problema, é a responsável por toda essa criminalidade? Não, não é. Sejamos intelectualmente honestos, não é. Mas, sem dúvida nenhuma, ela traz elementos novos que não existiam. E ela continua avançando. Portanto, é a nossa unidade, é a nossa luta que vai fazer toda a diferença. São momentos como esse aqui. Porque precisamos compreender a carga ideológica por trás dessas decisões políticas. Sem isso, continuaremos patinando. Concluo com o que disse de forma brilhante o juiz federal, Dr. Fabrício, defendendo a liberdade de expressão nesta semana que passou. Uma senhora fez uma postagem. O Ministério Público, então, ingressa na justiça contra ela, pedindo uma indenização de R$100 mil. Depois leiam essa decisão do doutor Fabrício, ele aqui, da Justiça Federal aqui do Rio. Eu até fiz um discurso no plenário da LERJ falando sobre a decisão.
Mas tem duas frases que eu considerei lapidares e eu preciso repetir agora. A primeira, ele diz o seguinte: o silêncio é o melhor amigo das ditaduras. Não nos esqueçamos disso. O silêncio é o melhor amigo das ditaduras. Nós escolhemos o lado certo da história. Ninguém aqui está atrás de likes, ninguém aqui está atrás de polêmicas. Nós estamos querendo defender a verdade. Estamos defendendo aquilo que acreditamos. E não podemos ser censurados, banidos, silenciados por causa disso. Então não nos acovardemos. Vale a pena lutar pelo que é certo. Segunda frase: a defesa da democracia passa pela liberdade de expressão e de pensamento. Não há outro caminho. Não há atalhos. Eles querem implodir a liberdade de expressão e de pensamento. Mas sabe onde eles querem chegar? Na liberdade religiosa. E aí eu vou linkar com aquilo que o Dr. Ives falava no início. Esse pilar religioso ainda permanece latente, apesar da teologia da libertação e apesar de tantos erros, mas ele ainda permanece. Eles querem chegar nesse ponto. Mas eu tenho certeza que nós não vamos permitir. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Rapidamente, antes de passar a palavra para o próximo palestrante, deputado, eu, ouvindo a descrição da barbárie que cometeram, foi um bombeiro, é isso? Você sabe que raramente eu concordo com o ex-deputado Marcelo Freixo, mas ouvindo essa situação, eu tendo a concordar com ele quando ele diz assim: prender não resolve. Às vezes eu acho que não resolve mesmo. A solução tem que ser outra. Passo a palavra aqui para o capitão Yuri Tupinambá. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao presidente João Doniel pelo convite, cumprimentar aos demais conferencistas que me antecederam e que ainda falarão, bem como a audiência toda. Então, dados os cumprimentos, a mesa de hoje fala sobre a influência da ideologia na segurança pública, que é um tema em si denso e complexo e que, em face da exiguidade do tempo e de estar ao lado de palestrantes muito mais capacitados e ilustres do que eu, torna a tarefa ainda mais árdua. Mas tentarei ser breve, objetivo e me ater a um ponto que considero crucial, que é da gênese mesmo desse tema. Então, os ideólogos marxistas compreendem que o sistema capitalista de produção, ele se fundamenta na propriedade privada. E que a propriedade privada, por sua vez, irmanada com direito sucessório, se legitima a partir da família monogâmica. Tanto isso era verdade, conforme o Fustor de Coulanges, na antiguidade greco-romana, quanto também para o povo hebreu. E, portanto, essa família monogâmica, por sua vez, se legitima da moral subjacente à religião. E como bem lembrou o nosso ilustre ministro Ives Gandra, a civilização ocidental, ela se fundamenta nesses três pilares, que podemos ligar a Atenas, a Roma e a Jerusalém. Como bem nos lembrou autores ilustres, todos com passagem por Harvard, como Daniel Hobbes, Christopher Davidson, Thomas Woods e tantos outros, só para citar alguns, a civilização ocidental é isso, é esse amálgama entre essas experiências de civilizações antigas e que legaram grandes
frutos, grandes realizações de que hoje podemos gozar. Lembrando o professor Roger Scruton, já falecido, o trabalho de edificação é longo, é demorado e é maçante. O de destruição, por sua vez, para poder dialogar novamente com a palestra do ministro Ives Gandra, é rápido e é recreativo. Então, vivemos hoje esse período, esse contexto de destruição. E por que eu fiz essa digressão aqui, que é para contextualizar? Porque o direito penal, conforme bem nos legou a doutrina de subversão social do ex-agente da KGB, Yuri Bezmenov, né, que desertou do bloco soviético e se radicou nos Estados Unidos, existem vetores de preservação social, preservação da ordem, e existem vetores de destruição, de degeneração da ordem. E o direito penal, ele é compreendido como um dos vetores de preservação do que Mário Ferreira dos Santos chamaria do ciclo cultural. Então, o direito penal tem essa função de ser um vetor de preservação do ciclo cultural. E é por isso mesmo que esses planejadores estratégicos, não necessariamente o homem massa, o idiota útil, que está no nível operacional, mas aqueles que depois do operacional tem o tático, depois o estratégico e por cima até o político. Então, aqueles planejadores estratégicos do nível político, aqueles planejadores do nível político e estratégico, eles, percebendo isso, criaram, né, um planejamento estratégico mesmo, de destruição desse pilar, desse vetor da preservação do ciclo cultural, que possibilita que a civilização ocidental seja o que seja. Então, portanto, toda essa construção vai no sentido de deslegitimar o sistema da persecução penal e, ao mesmo tempo, também de estimular a criminalidade violenta, porquanto entendem eles que o criminoso profissional seja socialmente próximo dos revolucionários. Então, essa é a raiz profunda. As ideias constitutivas da raiz profunda da ideologia que, por sua vez, se desdobrou quase que na totalidade da vida social do Ocidente, mas de modo muito temerário na segurança pública. E isso no Brasil e aqui no Rio é ainda mais evidente. Então, existem vários subcomponentes desse planejamento estratégico, desses objetivos estratégicos, que é destruir os pilares da civilização ocidental, né, para que, a partir de suas ruínas, possa emergir uma ordem nova. Porquanto os pilares da civilização ocidental, em última análise, a família e a religião, são compreendidos enquanto sustentáculos da propriedade privada. Portanto, sustentáculos do sistema capitalista de produção. Então, para que possa emergir o sistema socialista, primeiro é antes necessário acabar com a família e com a Igreja Católica. E é a partir dessa concepção de que, se não, primeiramente, se obliterar os fundamentos da civilização ocidental, não se poderá instituir um novo regime socialista, é que eles desejam que o caos se estabeleça, e a melhor maneira de fazê-lo é por meio da criminalidade violenta mesmo, para que a partir daí possam propor um novo modelo social. Então, se formos perceber, todas as narrativas, toda a agenda progressista para a segurança pública, ela sempre se baseia na ideia do antipunitivismo, ou então na ideia do desencarceramento, enfim. E para isso participam juristas, sociólogos, todos aqueles que foram tomados pelo projeto gramscista de hegemonia cultural, né, no que Luiz Althusser chamou dos aparelhos ideológicos do Estado, que seria a mídia, a universidade, o sistema educacional, enfim, os sindicatos, a própria igreja, ou mesmo do que o próprio Luiz Althusser chamou do aparato repressivo do Estado, onde o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o próprio sistema policial. Então, é um planejamento que vem sendo levado a cabo por algumas décadas e que hoje está, infelizmente, suficiente maduro para que a gente perceba, porque essas operações são sutis ao longo de 60 anos,
e passou a revelia dos olhos mais criteriosos e analíticos. E foi por essa omissão dos bons do passado que hoje, para relembrar Edmund Burke, né, que hoje o mal pode triunfar. Então, a partir dessa tomada desses espaços na guerra de posição grandicista, é que os ideólogos pôde fazer com que esses projetos que são perniciosos e que visam, em última instância, a subversão mesma da ordem social, é que o Brasil chegou aonde chegou. Então, vou citar aqui, só para... eu tinha colocado o cronômetro aqui, mas acabei esquecendo, tá? Então, eu vou citar aqui alguns mecanismos, né, que esses ideólogos se utilizam para poder impor essa visão de mundo, né? Então, o próprio Instituto da Progressão de Regime, as saidinhas dos presos, a própria maioridade penal, né, ali do artigo 228 da Constituição, a ideia do laxismo penal, né, ou melhor, as práticas do laxismo penal, a própria ideologia do garantismo penal de Ferrajoli, o próprio instituto da co-culpabilidade ou da culpabilidade por vulnerabilidade do Zaffaroni, já foi falado aqui antes, a DPF 635, o próprio ativismo pela descriminalização das drogas, o ativismo pela desmilitarização da polícia militar, o próprio instituto da audiência de custódia enfiada goela abaixo pelo CNJ, o próprio ativismo pelo desarmamentismo civil, né? As narrativas todas de bandidolatria, as narrativas da policiofobia, o narcoativismo, que constituiu toda uma rede financiada por esse submundo para poder implantar as suas pautas e torná-las hegemônicas no seio da sociedade. O próprio ativismo judicial, com seus fundamentos por meio do panprincipiologismo, do solipsismo judicial, que, por sua vez, poderá conduzir a esse regime que já estamos vivenciando da juristocracia, né? Então, se a gente for perceber, a própria constituição das organizações criminosas brasileiras, elas têm esse DNA também da ideologia, porquanto foi a partir da interação entre os criminosos comuns com os criminosos políticos, né, e dessa formação das táticas de guerrilha, treinamento com guerrilheiros lá na África, ou a ligação com as Farc. Então, a gente percebe que no DNA mesmo do narcoativismo, dessas ideologias, da agenda da segurança pública brasileira, está toda permeada por essa estreita ligação entre a criminalidade violenta brasileira e os grupos ideológicos de esquerda. Então, para não me alongar mais, já que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar hoje, eu gostaria de agradecer a oportunidade e me despeço. Muito obrigado. Então, eu passo, então, a palavra para a deputada estadual Índia Armelau. Boa tarde, para quem não me conhece, sou deputada de primeiro mandato na Alerj. Eu sou de Manaus, Amazonas, e moro no Rio há 20 anos, então, carinhosamente, meu apelido ficou como Índia. E eu gostaria de parabenizar todas as mulheres presentes que hoje mostram o que é o empoderamento feminino, tá? Não é rebolar a bunda, e sim se armar com conhecimento. Eu tive uma criação de uma mulher mameluca de índio com negro, que aqui está presente e é responsável pela minha criação, que poderia ter usado a narrativa de ser uma pobre coitada, vítima da sociedade, hoje é uma concursada. Então, hoje a minha criação eu devo à minha mãe aqui presente. Por favor, mãe, se levante. Tá. Não vou defender muito meu pai, porque ele é lourinho dos olhos azuis, então deixa a minha mãe aqui, tá? Então, hoje a gente tem um problema que o Estado quer criar o seu filho. Ele quer educar o seu filho. Quem educa é pai e mãe. E aí caímos na ideologia.
A ideologia ela é muito ampla. Caímos no colégio, nas crianças, nas mulheres, nos adolescentes. Aqui está difícil falar, né? 4 palestrantes de peso, a caloura ficou por último. Eu falei, oh meu Deus, putz, mas vamos lá. O vagabundo, gente, ele não é vítima da sociedade. Estávamos numa audiência onde foi levantado que o problema era social. Problema social? Meu pai foi órfão com 7 anos, nem preciso roubou nada. Ele é vítima da sociedade? Não, porque quando você rouba, você sabe que é errado. Então você é um vagabundo, você é um marginal, você é um mau caráter. O problema social, se você não tem dinheiro, você não compra, você trabalha. Hoje nós estamos como vítima da sociedade. Nós pensamos 2 vezes se vamos comprar um carro novo, um celular, porque nós vamos ser roubados. Hora que... Pode falar palavrão? Que porra é essa de Brasil que a gente está vivendo, onde somos vítimas? Onde já se viu isso? E aí... Desculpa, gente. Aqui, meu Deus. Ai, gente, desculpa. Vamos lá. E aí... O que acontece é o seguinte. Os nossos heróis policiais são marginalizados por uma mídia imunda, onde nós, de direita, estamos tentando pegar a rede social para tentar reverter esse quadro, mas somos calados, censurados, somos colocados na justiça. Meu primeiro mês de mandato na Alerj, já tive uma deputada me acusando de transfobia, recortando os meus vídeos, minhas falas, como acontecia com o ex-presidente. Então, não podemos cair nisso. Temos sim que nos impor, como foi dito aqui, usar nossas redes, sentar com a pessoa, conversar, abrir a mente dela para verdade e não para narrativas. Eu fico triste porque hoje a mídia fala o seguinte: suspeito foi morto por um policial. Está lá o suspeito com um fuzil na mão. De novo, que porra de suspeito é esse que está com um fuzil na mão? Está com um fuzil, é vagabundo. Tu já viu gente de bem com fuzil na mão? Não tem. Agora eles querem o quê? Desarmar o policial. Querem desarmar o cidadão de bem. Porque fica mais fácil de manipular, assim como eles querem tirar o conhecimento de vocês. Por isso que eles querem censurar as redes, porque o conhecimento está chegando. O povo está acordando. A ideologia, ela veio, tentou nos adultos, não conseguiu, estão indo nas crianças e adolescentes. Principalmente com uma onda de feminismo, que diz que qualquer um pode ser o que quer. Aqui não, porque se tentar um homem entrar comigo no banheiro, o pau vai comer. Não vai entrar. Então, a gente tem muitas adolescentes, infelizmente mulheres, que defendem o feminismo, que é uma ideologia que ameaça a nossa segurança. Mulheres negras que não sabem que a primeira clínica de aborto posta foi para exterminar a raça negra, que era considerada uma raça fraca. E eu tenho negras defendendo isso. Eu tenho mulheres querendo tirar a natureza de um homem. O homem é homem, a mulher é mulher. Eu sou feminina e eu quero que ele cuide de mim, mas nem por isso eu sou menos capaz. Existem profissões que os homens vão ser melhores pela força, pela habilidade deles, assim como nós, mulheres, temos outros campos que vamos ser melhores. E temos que respeitar a nossa diferença para que o convívio seja igual, respeitoso. Aqui nós temos um policial que subiu. Eu posso ser brava, mas não sei se subiria para trocar tiro não, estou sendo bem sincera, tá? Sou professora e gosto muito do que faço. E a ideologia está onde? Ia lá, me tirou da comissão de segurança, me chamando de frouxa. Mas eu sou professora, hoje fico muito triste com a ideologia imposta nas salas de aula. Uma vergonha, porque as nossas crianças hoje, elas não temem nada. E uma coisa que minha mãe diz, a pior criança é aquela que não tem medo de nada. Que no caso era eu, mas eu era Peralta. Hoje os adolescentes não têm medo de nenhuma consequência. Eles querem um aborto porque eles não querem consequência de uma ideologia dizendo que eles podem tudo. Não, meu anjo. Aqui existem regras, das regras vêm as consequências. Minha mãe me ensinou muito bem com um cinto que levava na bolsa para todo lugar que eu ia. Ela falou, estou levando... Não estou mentindo, gente. Ela chegava assim, estou levando esse cinto sem fivela. Botava dentro da bolsa dela. Vocês estão achando que é brincadeira? Eu não estou defendendo espancamento. Também que aqui não tem ninguém de mimimi, tá? Eu não estou defendendo espancamento. Eu estou falando que existem consequências para os seus atos. E aqui o maior problema é que vagabundo não tem mais medo de nada. Porque, infelizmente, um bandido é presidente. Quando um bandido é presidente, o bandido se sente como?
E o que acontece nessa situação? O meu vocabulário, ele não é muito rebuscado, como os dos palestrantes, porque eu vim realmente de uma criação onde eu aprendi a lutar pelo que eu queria, eu nunca ganhei nada de mão beijada. Então, eu acredito que eu conseguindo chegar mais perto da população também seja melhor para todos. E acontece o seguinte, eu corri tanto de policial por conta da vida desses caras que eu nunca ia saber se eles iam voltar vivos para casa, que eu casei com um policial. Pois é policial penal. E o que me preocupa também com essa ideologia na segurança é que hoje um homem chega e fala, me declaro mulher. Ele escolhe onde ele quer ser preso, ou no feminino ou no masculino. E o que já aconteceu? Prenderam um homem na ala feminina, 2 presidiárias apareceram grávidas. Mas, ora, se você era mulher, por que não cortou o Kinder Ovo? Não se considera mulher? Corte o Kinder Ovo. Mas não. Tivemos adolescentes que se consideravam mulheres. Foram no colégio. Violentou uma adolescente. Sabe o que fizeram? Não. Isso foi problema da menina. Não, isso é trocaram o garoto de colégio, ele foi lá e violentou outra estudante. Então, essa ideologia, ela é nefasta. Ela vai acabar com a gente se a gente não começar a se impor. E aqui, eu tenho o maior orgulho de dizer, eu sou patriota, eu sou conservadora, eu tenho orgulho dos palestrantes, do que vão vir, dos que vieram, e eu estou lutando na Alerj. A gente apresenta qualquer projeto para a segurança pública, a esquerda rabisca todo o projeto. Apresentamos o projeto para a melhor assistência jurídica dos policiais, que hoje são as maiores vítimas. Cara, a gente recebeu 38 emendas para o projeto cair. Como o senhor falou, policiofobia. A gente fala exatamente isso em plenário. Policiofobia é demais, mas o que depender de nós que estamos aqui, dos palestrantes e de vocês são a maioria, gente. Nós precisamos de vocês como voz. Estamos tomando porrada, sendo colocados no conselho de ética, mas não vamos desistir. E uma coisa, para finalizar, porque eu não gosto de falar muito. Vagabundo não é vítima da sociedade. Não existe criança trans e o Lula é ladrão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se não me levarem pizza e chocolate, eu vou ficar chateada, hein? Eu não falei nada, hein? Olha aqui, ela falou uma coisa interessante sobre maioria. Nossa população é de 215 milhões de habitantes. Foram 58 milhões de votos que apareceram nas urnas. 58 milhões. É 1/4 da nossa população. Então, é muito longe de ficar ouvindo narrativa de que a maioria da população escolheu esse presidente. Tá bom? Muito longe. Tivemos muitas abstenções, muitos outros problemas, muitas situações diversas, mas são 215 milhões de habitantes. 58 milhões é 1/4 da população. Então, a grande maioria da nossa população não votou neste governo. Eu estou até imaginando a cena, né? Olhando para o lado. Fulano, você aqui também? Mas não era você que ia trazer os livros. Enfim, ô Índia. A Índia é uma grande amiga, está na Comissão de Segurança Pública também. E agora mais, Índia, mais um processo na Comissão de Ética. Mas pode deixar, que você tem votos suficientes.
como eu já me conheço, graças a Deus, minha melhor amiga é advogada criminalista, Andréia. Pelo amor de Deus, você vai trabalhar, meu anjo. 4 anos aí, ó, que vamos lutar contra o sistema. Mas eu fico feliz porque quem assiste a TV Alerj sabe que realmente está acontecendo algo que não aconteceu. A direita se uniu no parlamento e quando um fala, todos vão para a defesa. Então a esquerda está desnorteada. Então eu sei que no Congresso é muito mais difícil, mas na Alerj a gente conseguiu, temos um grupo, Márcio Galberto, a primeira coisa que eu cheguei, eu falei, ó, o que mata o deputado é a vaidade. E por quantas vezes eu já fui na porta dele falar, me dá a coautoria do seu projeto, vem participar comigo, porque quando a gente se une é mais fácil. Então, por isso que eu digo, vamos nos unir, porque contra a gente, ninguém pode, só o Papai do Céu e ele está abençoando, acabou. Tá, gente? É isso. Obrigada. Vamos encerrar? Bom, após esses 4 brilhantes palestrantes, e antes que o Flávio Dino mande o camburão, eu declaro encerrada essa mesa. Agradecemos aos nossos palestrantes pelas maravilhosas palestras. Convido os senhores a ficar à frente da mesa para a foto oficial. Nosso presidente João Daniel, você está aí?